Boa noite, gente. Podem se assentar, por favor, e se puder, pulem uma cadeira, fazendo favor, respeitando o distanciamento. Obrigadão. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar pregando para vocês. Eu tive a oportunidade de trazer essa palavra no culto de sábado para os jovens. E hoje eu estarei trazendo para vocês. E quando me fizeram esse convite, vieram várias coisas na minha mente, todas eram relacionadas sobre conhecer Jesus. Então eu tenho a certeza que é isso que o Senhor quer passar para vocês, conhecer a Ele. E eu quero começar com vocês lendo Filipenses 3, do versículo 3 até o 9. Lá diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, e se baseia na fé. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé, mas a que vem mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Cara, aqui o versículo 7, ele é muito impactante, porque depois de Paulo citar vários atributos que ele tinha, que ele dizia que, então eu tenho motivos para confiar na carne. Se vocês acham que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. E ele começa a citar essas características, mas no versículo 7 ele muda o seu discurso e ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Cara, isso é muito profundo, isso são frases de alguém apaixonado por Jesus. E antes disso, Paulo cita os seus atributos. Paulo de fato era uma pessoa que se destacava diante dos homens. Ali ele diz: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida. Isso era uma lei que Deus tinha deixado para Abraão, a sua casa e os seus descendentes. Isso vocês podem ver em Gênesis 17, que todo menino no seu 8º dia de vida devia ser circuncidado. Isso representava que Deus era o Deus daquele povo, e aquele povo era o povo de Deus. E Paulo continua: pertencente ao povo de Israel, ao povo que Deus chamou de seu. A tribo de Benjamim tinha um grande destaque diante das outras. Era a tribo que saiu o primeiro rei de Israel, Saul, e era uma tribo que permaneceu fiel ao rei Davi, um rei que tinha uma aliança com Deus. Ele continua: verdadeiro hebreu, ou em outras traduções, hebreu de hebreus. Ou seja, ele era filho de hebreus, embora tenha nascido em Tarso, onde era dominado pelo Império Romano. Ele vivia uma cultura do
povo de Deus, ele falava a língua do povo de Deus, ele vivia a lei do povo de Deus e a tradição do povo de Deus. Quanto à lei, fariseu. Os fariseus, eles se encaixavam nos nobres da época. Depois Jesus chegou e ele mudou muita coisa. Ele criticou muito os fariseus, mas os fariseus por muitos eram considerados como guias espirituais. Eles buscavam interpretar a lei de Deus cuidadosamente e de acordo com a tradição dos seus antecedentes, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, para o povo, eles eram muito relevantes, eles tinham muita importância. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Cara, e você olha todas essas características de Paulo, todos esses atributos, Paulo de fato, ele se destacava dentre os homens. Para o povo da época, ele era um nobre, ele era uma pessoa grande, tinha um grande destaque, ele tinha muito. Mas mesmo tendo muito, no versículo 7, ele traz essa mudança de discurso. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Isso é muito apaixonante, isso são frases de alguém apaixonado por Jesus. E quando você lê a Bíblia, você vai de capa a capa da Bíblia, você percebe que todas as pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Deus, viveram algo íntimo. Eles tiveram essa mesma atitude de Paulo. Tudo passou a ser perda por causa de Cristo. Considero tudo como esterco para poder ganhar a Cristo. Cara, quando você lê alguém da Bíblia apaixonado por Jesus, alguém que era íntimo, você vê esse tipo de discurso considerando as coisas como nada, comparado ao conhecer a Jesus. Porque Jesus é apaixonante. Se você conhece, tem uma vida íntima, você se apaixona por Jesus. E você se apaixonando por Jesus, o resto passa a ser perda por causa dele. Pedro, Tiago e João, discípulos de Cristo, para mim eram os discípulos mais íntimos. Em vários momentos da Bíblia, quando Jesus estava em alguma situação, quem estava junto com ele era Pedro, Tiago e João. Quando Jesus sobe ao monte para fazer a famosa oração, Senhor, livra-me deste cálice, mas que seja feita a sua vontade, quem estava ao pé do monte, tinha ido com Jesus, era Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi preso, quem estava lá era Pedro, Tiago e João, em várias outras situações. Eles de fato tinham intimidade com Jesus. E você olha o restante da história deles. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, por amor a Jesus. Tiago foi morto por causa de Jesus. João foi exilado por causa de Jesus, ele foi expulso do país por causa de Jesus. Mas daí nós pensamos, cara, mas eles fizeram tanto por Jesus, amaram tanto Jesus, e acontece tudo isso com eles. Mas, assim como diz João 17,3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Até a vida deles se tornou perda comparada a Jesus. A vida deles se tornou um detalhe por causa de Jesus. Dizia: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mesmo aqui na terra, eles podiam sentir um pouco do céu, eles podiam sentir um pouco da eternidade, porque eles conheceram a Jesus. E a vida eterna é esta, é sobre conhecer a Jesus. E certamente eles viverão uma vida eterna com Ele, conhecendo plenamente. Porque eles conheceram a Jesus, se apaixonaram e tudo passou a ser perda até a vida deles. Nós não precisamos ter pena de Pedro, Tiago, João, de Paulo, desses mártires que morreram por Jesus, porque o objetivo da vida deles foi alcançado, que era conhecer a Cristo aqui na terra e chegar na eternidade e conhecê-lo plenamente. Uma história que também me marca, além de Pedro, Tiago, João e Paulo, é de um cara chamado Inácio.
conhecido como Inácio de Antioquia. Ele era muito influente na época. Depois que Jesus subiu aos céus, houve vários imperadores que perseguiam cristãos, como Nero, Trajano. E Nero simplesmente via um cristão e ele desejava matar e fazia torturas absurdas, como queimar a pessoa viva. Depois passou Nero, veio Trajano, mas Trajano ele dava uma chance para essas pessoas. Essas pessoas iam perante ele e ele dava a oportunidade delas negarem a Jesus. Elas negando a Jesus, a vida delas seria poupada. E um dia esse Inácio, por ser influente, foi levado diante de Trajano. E ele ofereceu a oportunidade dele negar Jesus. Mas ele não negou a Cristo. Cara, ele conheceu a Jesus. Ele se apaixonou por Jesus e a vida dele se tornou perda. Então diz que ele foi condenado a ser comido por feras. E Trajano fazia isso, ele pegava esses condenados, levava para Roma no Coliseu, e a morte dessa pessoa seria diversão para o público de Roma. E Inácio de Antioquia, nessa viagem, acorrentado, ele escreve uma carta para as comunidades próximas, e diz assim: eu vos suplico, não mostreis comigo uma caridade inoportuna. Permite-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar Deus. Sou trigo de Deus, e quero ser moído pelos dentes das feras, para que eu me apresente como pão puro de Cristo. Escutai, antes, as feras que se convertam em meu sepulcro, e não deixem rastro do meu corpo, então serei verdadeiro discípulo de Cristo. Meu amigo, isso é muito forte. Alguém que se depara de cara com a morte, a sua morte seria diversão para muitos. Ele chega e diz: não tenho comigo caridade inoportuna, porque é por meio disso que eu posso alcançar a Deus. Sou trigo de Deus, os dentes das feras hão de moer-me, para que eu me apresente como pão puro de Cristo. E essa parte da caridade inoportuna, eu tenho certeza que era o que Pedro, Paulo, Tiago, João desejavam, que nós não tivéssemos caridade inoportuna, porque aquilo que eles desejaram a sua vida inteira foi alcançado, era conhecer a Jesus nessa terra. Jesus, ele transforma vidas, cara. É somente Jesus. Nós precisamos considerar as coisas como perda por causa de Jesus. Lucas 14:33 diz assim: quem, pois, não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu quero ser discípulo de Cristo. Nós precisamos desejar ser discípulo de Cristo, mas para sermos discípulos de Cristo, nós precisamos renunciar aquilo que nos prende. Nós precisamos renunciar paixões mundanas, nós precisamos renunciar às coisas materiais, para assim, como disse esse Inácio, alcançar a Deus. Uma pessoa que também, assim como a história do Inácio, uma história que me marca muito é da Kathryn Kuhlman. Ela foi uma avivalista, seu ministério foi nos anos 70, 80, hoje ela já não está mais viva, mas ela serviu de influência para muitas pessoas se converteram no culto da Kathryn Kuhlman, muitas pessoas foram curadas no culto dela, libertas, transformadas, não por causa dela. Ela simplesmente se colocou à disposição, ela conheceu a Cristo, e Cristo se moveu através da vida dela. Diz que até hoje pessoas vão no túmulo de Kathryn Kuhlman e sentem a presença de Deus muito forte, por tudo que ela fez por Jesus, por tudo que ela representou pelo Evangelho. E ela diz que ela tinha uma infância muito pobre, ela não tinha nada material praticamente. Ela não tinha dom,
Ela não sabia cantar, ela não sabia dançar, ela não sabia ao menos falar direito. Mas ela diz que quando os olhos dela se encontraram com o de Jesus, até o nada que ela tinha, ela entregou. Cara, Paulo tinha muito e ele entregou. Pedro tinha algumas coisas e ele entregou. Essa Kathryn Kuhlman não tinha nada, mas mesmo assim ela entregou, porque vale a pena por Jesus. Jesus é que pode transformar a sua vida, a vida da sua família. Ele que pode te curar, Ele que pode te transformar, Ele que pode te libertar. E cara, diante disso, eu percebo que até o meu ministério se tornou detalhe, até as promessas que Deus tem para mim se tornaram detalhe diante do conhecer a Deus. Cristo me fez várias promessas, e tenho certeza que Ele fez para vocês, promessas de ser pastor, promessas profissionais, promessas pessoais. E cara, até o meu ministério, até o chamado pastoral se tornou detalhe diante de Jesus. Eu vejo muitas pessoas, até eu mesmo fui muito preso ao meu chamado, dizendo, cara, eu sou pastor, cara, eu sou pastor. E depois eu percebo, isso não é o que mais importa. Eu não sei se você foi chamado para ser pastor, para ser missionário, para ser evangelista, profeta, para ser mestre. Mas cara, esse título não pode salvar a sua vida. Esse título não pode salvar a vida da sua família, mas o conhecer a Cristo pode salvar a você mesmo, pode salvar a sua família. Isso é muito forte, cara. Eu quero conhecer as promessas de Cristo, eu quero. Mas muito mais do que conhecer as promessas que Jesus tem para mim, eu quero conhecer o Jesus dessas promessas. Isso que importa, isso é valioso, isso é muito precioso. E eu começo a refletir, e cara, se eu chegar no final da minha vida, eu não ter sido pastor, eu não ter me formado, eu não ter minha casa, eu não ter meu carro, eu não casar, eu não ter filho, eu não sei quais são os seus sonhos, eu não realizar meus sonhos. Mas se eu não acontecer nada disso, e no final da minha vida eu olhar para trás e dizer, cara, eu conheci a Cristo, então eu vou me alegrar, porque é Ele que importa. Eu já vi pessoas se converterem na minha frente, eu já vi pessoas serem curadas, eu já vi pessoas serem libertas, eu já vi várias coisas, manifestações divinas, eu já vi crianças de 8 anos serem batizadas com o Espírito Santo, eu já vi pessoas, simplesmente uma palavra de Jesus te ama, elas chorarem, e receberem a salvação dentro de si. E eu conheço a Cristo muito raso, de forma muito rasa. Imagine se eu ir mais fundo e conhecer a Jesus. O que será que veremos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando eu falo em promessas, alguém que vem à minha cabeça é Moisés. Moisés havia sido chamado para libertar o povo de Israel, o povo de Deus. Eles viviam em escravidão no Egito por 400 anos. E Moisés de fato é usado para libertar o povo. E o Senhor lhe promete a terra prometida, a terra que emanava leite e mel. E em um momento do caminho, Moisés e a sua geração falham com Deus. Então eles são impedidos de pisar na terra prometida. E eu questionava muito isso.
Eu dizia, mas meu Deus, Moisés, olha tudo que ele fez por ti, a sua palavra diz que ele era uma pessoa muito humilde. Moisés foi usado para libertar o seu povo, e ele erra no caminho, ele é impedido de pisar na terra prometida. Esse era o ápice, esse era o trunfo de Moisés. Mas então, eu volto a alguns capítulos e eu volto a ler a história de Moisés. Moisés vê Deus se revelar a ele por meio de uma sarça ardente. Moisés vê seu povo que vivia uma escravidão de 400 anos ser liberto. Moisés vê o Senhor guiando o povo com uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Moisés vê as roupas do seu povo não se desgastarem durante 40 anos no deserto, porque era Deus cuidando deles. Moisés viu o monte tremer, raios e trovões, e o momento em que Deus queria se revelar para o seu povo. Moisés sobe naquele monte, o Senhor lhe entrega as placas da lei, que são os 10 mandamentos que vivemos até hoje. Moisés diz, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te ver. Deus diz, mas ninguém pode ver a minha face sem antes ter morrido. Então o Senhor coloca Moisés na fenda da rocha, cobre Moisés, passa e fica de costas para Moisés. Moisés viu Deus. E diz que quando Moisés desce daquele monte, o seu rosto brilhava. Ele tinha que usar um véu, porque seu rosto brilhava, era a glória de Deus. Moisés, em uma manhã, ele vê maná caindo do céu. Era o Senhor dando a provisão para aquele povo. Em um momento, Moisés viu codornas cobrindo toda a terra. Era o Senhor dando provisão quando não havia mais alimento. E aí eu te pergunto, o ápice da vida de Moisés era pisar na terra prometida? Cara, o ápice da vida de Moisés foi conhecer a Deus. Moisés pode não ter vivido essa promessa de Deus, mas Moisés conheceu o Deus de todas essas promessas. Isso, cara, esse é o Evangelho. É sobre conhecer a Jesus, e o conhecer a Jesus é transformador. Como eu falei, repeti para vocês várias vezes, o conhecer a Deus não é só capaz de te transformar, mas transformar a vida daqueles que te seguem, daqueles que te cercam. Pedro, discípulo de Cristo, chamado por Ele, era um pescador. Jesus lhe chama e diz, agora você vai ser pescador de homens, pescador de gente. E quando Jesus sobe aos céus, antes ele havia falado para esperar em determinado lugar, porque o Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador, ia descer sobre eles. E de fato isso aconteceu. Eles estavam num lugar específico, dito por Jesus, e o Espírito Santo desce. Então eles começam a profetizar. Eles veem manifestações divinas, eles começam a falar outras línguas. E diz que então Pedro se reúne com uma galera. E naquele dia, 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Porque um conheceu, porque um desejou a Jesus, porque um conheceu, se apaixonou, e tudo se tornou perda para ele. Cara, a gente não sabe a proporção que isso pode tomar. E se um desses 3.000 pregou para mais 3.000, e eles foram tocados por Jesus, e assim por diante. E esse um se transformou em 2, em 4, em 100, em 1.000, em milhões. Porque um decidiu conhecer a Cristo. E se você conhecer a Cristo, talvez a sua casa, que pode estar desestruturada, pode estar perdida, se você buscar conhecer a Cristo de verdade, os nossos olhos não sabem
o que pode acontecer. Porque Jesus, Ele deixa marcas, cara. Jesus, Ele é marcante. Jesus é apaixonante. Jesus é um oceano sem fim. Quanto mais mergulharmos em Jesus, nós veremos que ainda existe muito mais dele para conhecer. Certamente, se você buscar conhecer a Cristo, você vai se apaixonar por Jesus e tudo passará a ser perda. Cara, eu já vi muitos amigos meus se desviarem, saírem do caminho de Cristo, mas todos eles têm a mesma coisa: a saudade de Jesus. Porque Jesus, Ele deixa marcas que ninguém pode tirar. Não importa o quanto você tente ferir aquele lugar em que Jesus está marcado, não existe como tirar. Não importa o quanto você tente sujar aquele lugar, as marcas de Jesus não sairão, porque Ele deixa marcas, porque Ele é apaixonante, porque Ele faz por nós aquilo que ninguém faz. Ele nos abraça como ninguém abraça, Ele nos toca como ninguém toca. É só Jesus. E eu quero fechar essa palavra com vocês lendo Mateus 16, a partir do 24. E lá diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E eu volto a Lucas 14. Quem, pois, não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meu amigo, busque conhecer a Jesus, e você jamais será o mesmo. Jesus é profundo, Ele é sem fim. Deixa eu orar com vocês. Jesus, meu amigo, nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos ser seu discípulo, Jesus. Nós sabemos que a salvação está apenas diante de ti. A cura para os nossos dias está somente diante de ti. Nós queremos renunciar tudo quanto temos. Nós queremos renunciar às nossas vontades, desejos e paixões por algo muito maior. Assim como disse o Inácio, para alcançar a Deus, é preciso que eu passe por isso para poder alcançar a Deus e ser seu discípulo verdadeiro. Que nós venhamos entender isso, que na nossa mente isso venha ficar fixo, sobre conhecer a Ti. Que o Senhor todos os dias venha ficar martelando isso no nosso coração: conheça a mim, conheça a mim. Porque o Senhor deixa marcas, Jesus. Jesus, o Senhor deixa marcas que ninguém pode tirar. Nada no mundo pode preencher esse vazio que pertence ao conhecer a Jesus. Só assim seremos saciados. Só assim ficaremos satisfeitos, Jesus. Muito obrigado. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos e queremos te conhecer. Obrigado, amigo.